Salve lindões, salve lindonas! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro sobre nutrição, alimentação, suplementação e sobre palavras difíceis. Também aqui com a nossa amiga Luciana Polini. No sábado passado, a gente lançou essa para você, né? Eu falei que não valia pesquisar no Google, óbvio que você foi pesquisar. O que é epigenética? Tudo bem, vai. Hoje vamos explicar para você o que é essa caceta. E aí, Lu? Salve, Gustavo Maia, salve corredoras e corredores. Epigenética, esse é um tema extremamente complexo, é uma ciência aí que é extremamente recente, tem um mundo aí para ser pesquisado, né, com relação à genética. Só de a gente falar em genética, a gente já sabe que é algo realmente novo na ciência, na medicina, né? Mas a epigenética está extremamente forte, principalmente no esporte, né? Para o pessoal de atleta aí de alto nível já usa a epigenética já, e assim qualquer mudancinha mínima para muitos atletas 1 segundo é uma medalha, e aí a ciência vem com tudo para tentar melhorar tudo isso. Eu achei que o máximo que a gente tinha era a genética. A genética, não é. Então vai. Porque assim, e esse é um ponto muito interessante, porque na escola, o que a gente aprende? A gente aprende, né, a gente aprendeu aí o determinismo genético de Darwin de que o mais forte sobrevive. Foi assim, né? Então, assim, a nossa genética define o que nós somos, o que nós vamos ter, as nossas doenças, as nossas qualidades, enfim, o que nós pensamos. E a epigenética, ela vem para mostrar e para colocar isso bem por terra. Na verdade, a epigenética, a gente tem que mudar a frase de que o que se faz mais forte sobrevive. Outras variantes se fazem importantes, não só a genética. A epigenética está mostrando de que o meio, o ambiente em que nós vivemos, a forma como nós vivemos, o estilo de vida que nós temos, o que nós comemos, o esporte que nós praticamos, define porque assim, as nossas células, quando nós nascemos, nós temos o nosso DNA. Cada um tem o seu. Uhum. O DNA que nós nascemos não é mudado. Ele fica para sempre. A gente vai morrer com o mesmo DNA. Qual é a diferença? Aonde está essa questão? O que vai determinar se de repente eu tenho um DNA de diabetes e eu não expresse essa doença ao longo de toda a minha vida? É a epigenética que explica isso. Que é o meio interferindo na sua condição genética para que você exatamente exerça ou tenha resultados diferentes. Exatamente. Uhum. Porque assim, nós temos, lá no núcleo da nossa célula, o nosso DNA, ele é um fio, ele tem 2 metros. Olha que loucura. E ele fica todo enroladinho. E em volta das nossas células, a nossa membrana celular, o ambiente celular em que essa célula está contida é o que vai determinar se ele vai estimular uma parte de um DNA ou não. Uhum. E muitas coisas do nosso DNA fica silenciado por toda a nossa vida. E por mais complexo que seja tudo isso, eu acho que é muito interessante da gente pensar, porque a qualidade de vida, o que mais determina isso é tão simples, que é alimentação, atividade física e o meio e os nossos pensamentos. E o meio que você está inserido, né? O meio que você está inserido. É o famoso diga-me com quem andas que te direi quem és, cara. Na verdade é essa. Se você tem se você está inserido num meio em que a atividade física, se alimentar melhor é mais fácil, o acesso é mais fácil, você acaba aderindo, né? Mas assim, até para você entender o nível de estudos que a gente já tem, por exemplo, no esporte, eles já estão mapeando, se você faz corredores, se ele fez um treino de tiro, determinado treino de tiro, eles vão lá e vão ver o que esse treino interferiu na expressão genética muscular. Caramba! É nesse grau que está. Se você, na alimentação, a gente tem um estudo hoje, né, que é a nutrigenômica,
O que a gente come, por exemplo, eu comi uma refeição com proteína. O que essa proteína vai lá no núcleo da minha célula e vai fazer expressar eu ganhar massa muscular? Então, é muito incrível de você pensar, porque isso eu acho que dá, apesar de ser um tema extremamente complexo, a gente tem que pensar no poder real das nossas ações, das nossas escolhas, o que a gente faz, porque e muito mais do que não só as nossas escolhas, mas o que a gente transmite para gerações, porque a epigenética mostra que esses genes que estão sendo expressados, eles criam memória, e essa memória a gente passa para as nossas gerações, para os nossos filhos e para as 3 gerações. Que legal, nossa, cara, isso é incrível, meu. Então, aquela questão de... É incrível, porque... até arrepia. Não, é incrível, porque é uma coisa, assim, pensando, é básico, é uma coisa que é alimentação, é coisa que a gente fala no dia a dia, mas é muito, muito mais poderoso do que a gente imagina. Existe o lado da epigenética relacionada à parte mental e emocional, que mostra que traumas que nós carregamos, nós transmitimos para as nossas gerações, geneticamente. Caramba! Mas se o DNA não muda, como que essa transmissão acontece? Porque a expressão, o DNA não muda, mas o que nós estimulamos ser produzido, o DNA ele se abre. Nós temos novelos, né? A gente, só para não entrar, senão vai ficar muito complexo, mas assim, o DNA, esse novelo chama histona, são as proteínas, e de repente, se você vai lá e faz um treino, esse treino estimula esse novelo, abre, expressa essa parte do DNA e que vai lá e manda fazer a proteína X para ter aquele músculo com aquela fibra X. Que doideira, cara. Que isso, velho. É muito doido. É extremamente complexo e, ao mesmo tempo, o que a gente precisa fazer, não que seja simples, mas é o básico. É a atividade física. Quando a gente fala, por exemplo, vamos pensar um exemplo super simples relacionado ao esporte. Você, na sua infância, você teve uma história de infância ativa. Você fez esporte e tal. De repente, no momento da tua vida, você ficou parado, totalmente parado. Aí, quando você volta, você fala, pô, meu músculo tem essa memória. Sabe? Não é que teu músculo tem a memória. O teu DNA muscular tem essa memória. Porque você construiu essa memória no teu corpo. Isso não é muscular, é genético. Ó, que doido. É apaixonante esse tema, eu adoro muito bom, cara. Coisas. Eu também adoro. Você também deve estar adorando, né, cara? Deixa aqui embaixo seu comentário o que você quer saber. A gente pode gravar mais um vídeo, de repente. Não, a gente pode... E assim, até legal, porque assim, dentro da epigenética tem só a nutrigenômica, que é os alimentos que interferem diretamente no nosso DNA, pro bem e pro mal. E dependendo do DNA, interfere de maneiras diferentes também. Diferentes. O tipo de treino que tipo você o Zaca faz. com a torta de limão. A torta de limão interfere no Zaca de uma maneira muito pior do que ela interfere em mim. O Zaca, quando ele come uma torta de limão, primeiro que ele fica completamente fascinado por aquilo, né? Se a genética dele já tem essa... Já tem essa memória. Essa memória. Esse DNA. Então, um pedaço de torta de limão que tem 150 gramas se transforma em 6 quilos no processamento do Zaca. Mas... É muita sacanagem. Mas, assim, é complicado e isso nos torna ainda mais responsáveis. Porque quando a gente pensa em genética, vamos pensar, tem um corredor, um Kipchoge da vida. Eu nunca vou ser como ele. Não, você nunca vai ser, com certeza. A genética é diferente. Mas o quanto você pode fazer para ser melhor e, de repente, não se tornar, de repente... Um pai que nunca fez exercício. O que você vai transmitir para as suas gerações seguintes, né? Isso é fantástico. Exatamente. Então, vale a pena a gente pensar. É um vídeo até provocativo no sentido de que realmente a genética, a epigenética está aí para mostrar que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece por nós. E não é a genética. E aquela questão vitimista de falar, minha genética é ruim. Meu DNA é ruim. A gente já não pode mais usar isso. Esquece essa desculpa aí, mano.
Já não tem mais. E aí a gente é mais responsável por nós e pelas gerações que vêm. Pela prole. Muito bem, adorei hoje. Gostou? Muito bom esse tema, muito legal. Acho que a galera vai mandar um monte de... Que bom, que bom. Bom, lembrando você, cara, que este quadro aqui tem o apoio de Rosway. Todos os produtos que estão aqui no link na descrição, você pode comprar com 10% de desconto. Basta usar o cupom FôLEGO, tudo minúsculo, sem acento, beta-alanina, creatina, whey protein, inaction, R-action, tudo. Ômega 3, Ômega gente. 3. E ômega 3 melhora a membrana celular, a membrana fica mais seletiva e o teu DNA vai ser expresso de uma forma melhor. E Também ômega não 3 sabia dessa, é caceta. Pra isso. Você só trouxe novidades. Não, mas esse é o objetivo. Você tinha que responder agora, sempre trago verdades. É verdade. Muito bem, a gente se vê semana que vem. Abraço pra vocês, até lá. Tchau. Tchau.